E a Justiça do Trabalho condenou o Uber a uma indenização por dano moral coletivo de R$ 1 bilhão e ainda determinou como obrigação de fazer a assinatura da carteira de todos os motoristas de Uber. E por mais que no passado tivéssemos diversas decisões sobre a matéria, essa tem abrangência nacional, esse é o grande problema. Isso porque foi uma decisão dada numa ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Não bastasse isso, a decisão determinou o seguinte: condena a Uber a observar a legislação aplicável aos contratos firmados com seus motoristas, devendo efetivar os registros em carteira de trabalho, na condição de empregado, então reconhecer o vínculo de emprego, bem como daqueles que vierem a ser contratados a partir da decisão, daqui para frente, sob pena de multa diária de R$ 10 mil para cada motorista não registrado. E aqui está o grande absurdo. R$ 10 mil para cada motorista não registrado. Por dia, multa diária. Segundo divulgado no site da Uber, nós temos aproximadamente 1 milhão de motoristas ativos aqui no Brasil. Portanto, sim, são R$ 10 bilhões por dia contra a Uber, caso ela não venha cumprir essa decisão após o trânsito em julgado, porque a Uber vai recorrer. O prazo para cumprir essa decisão são 6 meses, a contar do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum recurso da sentença. E o principal argumento do Ministério Público do Trabalho para ingressar com essa ação em 2021 foi o fato de que ele teve acesso a dados da Uber, demonstrando o controle da plataforma da Uber sobre como é a forma de serviço às atividades dos seus motoristas. E isso teria sido suficiente para a condenação. A grande dúvida que fica hoje é se essa decisão será mantida ou não. Inicialmente, a Justiça do Trabalho estava encaminhando junto ao seu Tribunal Superior por não reconhecer vínculo de emprego com a Uber. Uma decisão da 4ª turma no passado decidiu nesse sentido. Acontece que os entendimentos mais recentes de turmas do Tribunal Superior do Trabalho são no sentido de que há sim vínculo de emprego entre motorista e Uber. Decisão da 8ª turma, por exemplo, em fevereiro de 2023. Essa questão segue ainda pendente no TST. O pleno do TST deve se pronunciar sobre a matéria. O STJ, num primeiro momento em 2019, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não haveria vínculo de emprego entre Uber e o seu motorista, um entendimento muito mais razoável, muito mais de acordo com a modernização do trabalho atualmente. Acontece que a Justiça do Trabalho é extremamente arcaica. O STF suspendeu a ação que discute vínculo de emprego nesse sentido. Então, no momento, até então, a decisão do Alexandre de Moraes sinaliza que o Supremo seria contra esse reconhecimento de vínculo de emprego, mas o TST ainda não decidiu definitivamente sobre a questão. Então, me preocupa um pouco o fato de que o TST está encaminhando em sentido contrário à modernização do trabalho no mundo, visando gerar essa obrigação trabalhista para a Uber. O que, na prática, tende a mais do que dobrar os custos da Uber aqui no Brasil, com encargos trabalhistas. E aqui vale ressaltar que a definição de vínculo de emprego consta de uma lei extremamente antiga, uma consolidação de leis, que é a CLT, 1943, sendo que nem se conhecia a internet à época. Nada do que temos hoje tinha à época, mas eles continuam aplicando de forma completamente fria uma lei tão antiga e tão arcaica. E veja o que diz o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. O requisito sob a dependência deste é o que se chama de subordinação jurídica na Justiça do Trabalho. E para haver subordinação jurídica, é preciso, além, obviamente, desse controle de jornada, ou como o trabalho é exercido, controle sobre os meios de produção. E de quem é o carro utilizado no transporte por aplicativo? É da Uber? A Uber que fornece o veículo? Não, só o aplicativo. E o que nós percebemos é que os motoristas, eles têm a liberdade de trabalharem quando bem entendem. Não há um horário fixo, tem muita liberdade nesse sentido. Inclusive eu vejo diversos relatos de motoristas dizendo: estou sem fazer nada em casa nesse momento, domingão, não tem nada para fazer, por que não fazer uma corrida e tirar uma renda extra? Muita gente está adotando o Uber como profissão principal. Portanto, a Justiça do Trabalho não pode ignorar o que está acontecendo na realidade. E pesquisa feita pela Datafolha em 2022 revelou que os brasileiros não querem vínculo de emprego nos transportes por aplicativos. Sendo que, por mais que a visão míope da Justiça do Trabalho ache que a Uber está muito bem, lucra rios de dinheiro, o primeiro lucro líquido reportado pela Uber aconteceu nesse ano, em um trimestre. Olhando-se aqui o seu relatório financeiro, foi um lucro de 394 milhões de dólares contra um prejuízo de 2,6 bilhões de dólares. E olhando-se aqui para o lucro líquido histórico da Uber, você irá ver o seguinte: nunca se teve lucro.
pode puxar a quantidade de anos que você bem entender. Lucro líquido nunca houve. E esse foi um lucro líquido trimestral. Nem se sabe se no ano a empresa fechará com lucro líquido. E foi um lucro líquido muito baixo frente aos prejuízos acumulados em trimestres anteriores. Esse gráfico demonstra muito bem como a Uber até consegue crescer a sua receita ao longo do tempo, mas puro prejuízo. Ou seja, o próprio futuro da Uber é completamente incerto. E aqui já antecipo para vocês, na minha visão não compensa investir em Uber. Primeiro porque é um negócio replicável, não havendo nenhum tipo de vantagem competitiva muito clara em relação a Uber. Segundo que não é um negócio lucrativo. Terceiro, que é um negócio extremamente perseguido pelos países, pelas legislações trabalhistas. Afinal de contas, não há interesse do governo na manutenção do Uber. O Uber não gera nenhuma vantagem para o governo. Inclusive, o Uber é inimigo do Estado justamente porque o Estado ganha com taxistas e não com o Uber. No passado, o Uber enfrentou vários problemas para conseguir operar nos países justamente por conta dessa resistência em razão do modelo de táxi, que é um modelo de concessão, autorização de serviço público. Na Colômbia, o Uber chegou a cessar com as suas atividades, até retornou, mas também essa cessação temporária decorreu de decisões governamentais. O governo é contra a Uber. No Brasil isso é muito claro, já que o atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já declarou que o Uber tem que se adequar a uma nova regulamentação, e se o Uber não gostar, sente muito, não tá nem aí se a empresa sair do país. Na presente data, a Uber acabou caindo por conta dessa decisão, sendo que, olhando-se aqui para os indicadores fundamentalistas da Uber, o retorno sobre patrimônio líquido é negativo, margem líquida negativa, só denotando o que eu falei para vocês. A companhia não detém vantagem competitiva, tem dificuldade de aumentar o preço das tarifas. Esse gráfico de cotação e lucro demonstra inclusive que a ação sequer está barata, havendo convergência entre lucro e cotação. EBITDA da empresa em 2022 foi negativo, só foi positivo em 2021, mesmo assim não gerou lucro líquido. Portanto, o modelo de negócios ruim, como empresa que não é rentável e que mesmo assim é super perseguida pelos estados, especialmente agora o estado brasileiro. E a grande pergunta que fica é se a Uber sairá do país. E a resposta é bastante óbvia. Com o trânsito em julgado dessa decisão, a Uber muito provavelmente não irá cumprir essa decisão porque é impraticável. Já vimos que ela dá prejuízo. Se ela aumentar ainda mais os encargos trabalhistas, simplesmente vai derreter por completo o patrimônio líquido dos acionistas da Uber, razão pela qual a decisão mais óbvia de todas é a saída do Brasil. E algo a se questionar é o seguinte: se o vínculo de emprego é tão bom, se a proteção da CLT é tão boa, por que afinal de contas não temos inúmeros imigrantes norte-americanos, canadenses, australianos vindo para o Brasil, trabalhar aqui no Brasil e receber toda essa proteção trabalhista? Mesmo assim, a bolha chamada Justiça do Trabalho não está interessada nesses argumentos econômicos. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa decisão. Se você é Uber, deixa aqui o seu relato se você gostaria de receber proteção trabalhista via vínculo de emprego e o que você acha de eventual saída da Uber aqui do Brasil. A única esperança é o STF manter esse entendimento inicial no sentido de não reconhecer vínculo de emprego para reverter essa decisão que foi dada pela Justiça do Trabalho de São Paulo.